Oi, amadas, mais um 6 mais um igual a você, um programa que une diferentes histórias e que nos tornam iguais. Neste programa, viveremos uma limpeza da alma. Abrimos espaço para diálogos profundos e às vezes difíceis que ajudam a purificar o coração. Juntas, desinfetamos a mente e pensamentos nocivos e renovamos o olhar à luz da palavra de Deus. Estamos com você nessa caminhada de transformação. Sejam muito bem-vindas. A nossa casa externa se conecta com a sua casa interna. Vem comigo. Ai, que delícia estar aqui nesse sofá, nessa sala com as minhas amigas. Oh, coisa boa, Deus é muito bom. Mais uma vez, Ana Paula, obrigada. Kika, Georgia, Dani 1, Dani 2. E a Tatá. A Thaís é atriz, mãe, né? Esposa, uma menina incrível. A gente gravou novela juntas há muitos anos atrás. Como que chama? Amigas e Rivais. Ela arrasa, gente, uma atriz maravilhosa. Que honra, obrigada, viu? Um tema um pouco sugestivo, mas assim, muito interessante, né? Muito interessante. Você vai saber, você já vai saber já o tema. Gente, olha, a mentira ela é sedutora. Ela promete escapar de problemas, esconder erros, mas o preço é alto, né? Corrói a confiança, destrói relacionamentos e fere a própria alma. A verdade às vezes dói, mas a mentira mata. Então a gente vai falar de um assunto muito sério que muitas vezes é negligenciado, é passado batido e começa a se normalizar no meio dos nossos relacionamentos, da nossa sociedade, da nossa cultura. E o nosso versículo hoje é Efésios 4:25, que diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Pois é, tá. Ela falou, nossa, mas esse tema, quando eu liguei pra ela, conta como foi. Você ficou um pouco assim, reflexiva? Você nunca deu uma entrevista com esse tema? Fala o tema que as pessoas não sabem ainda. Mentira, né? Acho que ficou, mentira. Né? Mentira. Eu acho que quando você... Obrigada pelo convite. Delícia estar aqui com vocês todas. Que seja uma troca muito gostosa, né? Produtiva para quem está nos assistindo. Aliás, parabéns. Você tem feito um trabalho muito relevante nas redes sociais. Eu gosto, menina. E foi uma das coisas que me chamou a atenção para convidar você, a sua profundidade, o seu olhar para o entorno do que está acontecendo que hoje, no mundo. Para nós, né, que temos esse trabalho como missão de vida, mudou muito. Né? Antigamente a gente fazia os novelão, igual Amigas e Rivais. Hoje em dia a gente tem que usar os nossos canais para transmitir o que a gente acha que deve ser transmitido, né? Que toca o nosso coração. É maravilhoso, né? E, enfim, quando você me falou do tema, vim eu pensando, né, no carro, acho que a mentira tem muitas vertentes. Acho que foi uma coisa que eu te perguntei, inclusive, né? Falei assim, mas que vertente a gente vai usar da mentira? Acho que isso que você falou foi o que mais me veio na cabeça. Como a mentira está banalizada. Né? Porque é aquela mentirinha, eu que gosto muito do universo infantil, é a mentirinha. Você fala assim, não, é só uma mentirinha. Mas o que existe? Na minha opinião, não. Não, na minha opinião, não. Não. E a gente tem que... E mais uma vez é uma quebra de cultura. A gente está enraizado nessa mentirinha, nessa banalização da mentira. Né? Eu vim também pensando numa história muito legal sobre mentira e como é cultural nosso. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que eles me falaram agora nas últimas férias que a filhinha tinha um aniversário pra ir, assim, de uma amiguinha. E na verdade não é nem que a amiguinha tinha que, não era nem o aniversário que ela tinha aqui, a amiguinha tinha um aniversário que ela não foi convidada. E ela tava assim, não fui convidada. Assim, nossa, e você não tá triste, né? Eu perguntei pra menininha, tem 15 anos. Ela falou assim, não, por quê? Ela não é brasileira, ela nasceu lá já. A minha amiga é brasileira, mas a filhinha já nasceu lá. Não, por quê? Não sei, não foi convidada. Acho que é meio assim, né? Ela falou assim, não, aqui é normal, assim, tipo, não tenho tanta afinidade, não convida. Se daí depois fiquei pensando nisso. Se é no nosso caso, a gente fica assim, não, que mentira que eu preciso falar para não convidar aquela pessoa. O que eu vou inventar, né? O que eu vou inventar para não convidar? E lá não, tipo, não foi chamada? Não foi chamada. A pessoa que não chamou também não tem essa preocupação.
de inventar alguma coisa. Não, tipo, é meu aniversário, eu chamo quem, eu não preciso inventar nada. E aqui eu tenho a sensação que tudo a gente 40 inventa. anos pra gente entender que a gente pode convidar quem a gente quer. É, não é? E tudo a gente quer inventar alguma coisa, né? O inventar é, né, se a gente jogar para esse lado, é uma mentira. Então, a gente tem muito enraizado isso. Então, no dia a dia, eu procuro neutralizar isso do Luiz Miguel. Tipo, filho, fez isso? Fala a verdade. Né? Você quer isso? Fala a verdade. Ah, não vou num jogo. O que eu vou inventar pro meu técnico que eu não vou nesse jogo? Ah, eu vou inventar que eu tô doente, que eu tô não sei o que lá. Que eu não, gente, fala assim, técnico, coach, hoje eu não quero ir no jogo. Sabe, né? A gente exercitar isso. Normaliza ser quem você Quem é. você sem é. ter essa necessidade Normalizar a de agradar o outro. verdade, né? Mas você tocou num ponto que eu acho sensacional. E eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, porque eu acho que as psicólogas deveriam falar sobre isso. Isso demonstra uma infantilização que a gente tem, porque a criança ela lida com o universo com mentirinhas, no lúdico, no fantasioso, né? Nós nos acostumarmos com a mentira significa que a gente não amadureceu a ponto de sustentar nossas próprias opiniões? Sustentar quem a gente é para falar, então, eu sei que você vai ficar chateado, mas eu não vou na festa. Quanto mais máscaras, mais mentiras. Né? Olha, eu sei que você vai ficar triste comigo, mas amor, eu não gostei dessa roupa. Não sei, teve alguma coisa que me chamou, né? A gente fica nesse lugar de criança que não consegue sustentar a própria opinião? Não sei te responder em termos né, psicológicos, assim. Porque vocês, mas a eu acho que é profissão um da amadurecimento atriz interno. é meio que uma encenação, né? Você entra num personagem e mas vive você vê isso. que engraçado. Só no palco, né? Eu acredito, pensando agora que você falou da criança, né, que vive muito lúdico e o teatrinho e tal, mas a criança é o ser mais puro que existe. Eu acho que eles têm um discernimento tão puro, tão neutro, porque a gente nasce sem isso, né? A gente nasce sem essas defesas, sem essas máscaras, Os filtros, né? sem esses filtros, não tem. Então, ao mesmo tempo que a criança brinca de forma lúdica e cria e não sei o que, ela tem um lado tão fiel com a verdade. Quantas vezes os adultos não passam vergonha porque você vai falar uma coisa assim, não, é porque não sei, eu não, mamãe, né? Então, tá mentindo, não, mamãe, isso não. Então, eu acredito que não esteja nesse mesmo lugar. Mas é que até os 7 anos, Mas e aí pela a gente não psicologia, a criança amadurece. não tem a gente fica reflexão. naquele lugar de falar, eu não... Eu acho que é muito interessante a gente pensar na mentira. Se a gente pensar no funcionamento dela, é uma tentativa de eu fazer o que quero sem desagradar o outro. Então, é como se fosse uma sensação de atalho, de eu vou conseguir as duas coisas. Eu vou conseguir fazer o que eu quero, não ir no jogo, mas eu não vou desagradar o meu técnico. E se a gente pegar pela logoterapia, que é a obra do Viktor Frankl, ele fala que todos nós nascemos com um vazio no coração. Então, daí surge essa ideia de eu pensar que preciso ser de alguma forma para que eu seja amado, para que eu pertença, para que eu seja valorizado. E a mentira, ela parece uma solução muito... Nossa, que ótima solução! Mas como já dizia minha avó, ela tem perna curta e ela aparece. Graças a Deus por isso. E ela gera um estrago, assim, muito grande, tanto na relação pais e filhos, como em qualquer relacionamento. É fácil, né? A mentira parece algo fácil, né? Mas depois... Vai dar trabalho, Mas existem dois caminhos. Existe a mentira. A maturidade muda tudo, né? A gente vai sentindo isso com o passar dos anos. Existe a mentira pelo temor dos homens. Você tem medo do que vão pensar de você. Então você quer conservar essa imagem. E existe a mentira por benefício próprio, né? Você vai mentir para se beneficiar de alguma forma, né? Todas são ruins. Todas são erradas. Na minha opinião, né, nós já falamos um pouco sobre isso, não existe mentira, tamanho de mentira. Cada mentira é uma brecha enorme na nossa vida espiritual, né? É um espaço que nós damos para que o estrago seja maior. O estrago sempre vai ser maior do que o tamanho da mentira, o tamanho que a gente julga que ela tenha.
E a diferença, então, de omitir para mentir? Gente, eu acredito que exista uma questão de respeito, de convivência. Existem coisas que não precisam ser ditas. E o fato de você não dizer não quer dizer que você está mentindo. Principalmente se for uma opinião sua a respeito daquilo, né? O que a gente vê, assim, é todo mundo dando opinião e se respaldando da verdade, né? Estou falando a verdade. Estou Mas sendo a partir sincero, né? Sou uma pessoa sinceridade, sincera. mas a partir do momento em que você entra na esfera do outro, que você ofende, que você machuca, se você corre esse risco, é melhor se calar. É melhor não falar nada. Dani, como eles falam, sincerocídio, né? A pessoa acha, nossa, eu sou super sincera e verdadeira e ela está matando muita gente. Mas eu volto para um ponto cultural que acho que é até um momento que você pega um alemão, o alemão é na lata, né? Não gostei disso, faz isso. E é muito fácil conviver com quem é assim. E ao mesmo tempo, a gente se machuca, porque a gente é latino. A gente fala, opa, nossa, que grosseria, e não é. É só uma questão de posicionamento. Minhas filhas mesmas falam, nossa, seria mais fácil se nós conseguíssemos nos posicionar. Não é nem a mentira ou não, mas não fazer aquela cara de que agradou, se não está certo. Se ali você pode se posicionar como uma mulher de Deus, como uma mãe que crê, perante seus filhos, perante seus amigos, perante as pessoas que você convive. Também é. Né? Então, culturalmente, eu acho que é uma luta muito grande nossa. E a gente justifica. Né? Justifica, não, mas o brasileiro é assim mesmo, né? O latino é assim mesmo, e a gente teria que ter mais essa força, né? De ir lá e falar a verdade mesmo, em amor, porque há uma grande diferença nisso também. A Bíblia fala, né, que seja sua palavra sim, sim, não, não. Né? Nós temos que ter convicções, né? E quando a gente se posiciona nessa convicção, a gente está cumprindo a palavra também. E saber muito com quem você está lidando. Eu voltando mais uma vez para o universo infantil. A criança, ela não está preparada ainda para muitas verdades. Mas também não para as mentiras. Mas para muitas verdades. O meu filho me deixou chateado porque ele fez uma careta quando foi comer a minha comida. Se você chegar para ele e falar assim, eu não gostei dessa careta que você fez com a minha comida. Ele vai ficar assim, tá, mas eu não gostei. Que carinha que eu faço? Qual é o formato que eu tenho? Ai meu Deus, minha mãe ficou chateada comigo. A criança ainda não está preparada para isso. Então, assim, cuidado também a forma que você fala a sua verdade. Né? Filho, você não gostou? Né? O que você gosta? O que você gosta? O que você gostaria agora? Eu gostaria de X. Não temos X. Vamos experimentar dessa forma. Porque se você joga também para sua tristeza, a mamãe está muito triste, ele vai sentir uma culpa daquela tristeza desnecessária. Gente, é muito difícil educar, né? Porque você está falando isso, difícil. Aí você obriga a criança a comer. Só tem isso, menino. Come, porque é um tipo de forçar uma barra que não é uma mentira dita, mas é um posicionar que obriga ela a entender que é uma linha muito tênue. Muito, gente, a Dani muito. comentou da questão, eu queria comentar, na verdade, da questão cultural. Como que a gente construiu a mentira? A Dani falou da questão espiritual, mas eu penso na questão espiritual, porque quando a Maria era muito pequena, eu decidi que na minha casa mentira não ia entrar. E nós fomos verdadeiros com ela desde sempre. O Papai Noel, filha, ele existe lá no shopping. O Coelho da Páscoa, ele é um personagem. Então nós nunca falamos para ela que foi o Papai Noel que trouxe aquele presente. Eu acredito que nós construímos nela uma identidade da verdade. Então assim, a gente nunca escondeu, o Papai Noel, vamos lá tirar foto com ele no shopping, né? O presente, toda essa fantasia fez parte do universo dela, mas ela sempre soube que esse é um personagem. O verdadeiro Papai Noel. O verdadeiro Papai Noel criador. é o nosso pai. Então eu penso nessa construção, né? Então tem a parte espiritual, mas tem a parte da construção cultural. Então quantas famílias acham normal? Fala, não foi a mamãe que comprou, foi o Papai Noel. Eu posso contar uma coisa pessoal? A minha mãe, quando eu era muito pequena, tinha o coelhinho da Páscoa e tinha que deixar a cenoura para o coelho morder. E eu estava dormindo. E a minha mãe entrou no quarto e mordeu a cenoura e deixou o ovo. Eu falei, meu Deus,
Será que o coelho faltou? A minha mãe é o coelho. Eu tinha 5 anos. Falei, a minha mãe é o coelho. Então, isso para mim foi tão forte, marcou tanto os meus 5 anos, que eu decidi que eu não contaria nenhuma fantasia que pudesse deixar a mentira entrar dentro da minha casa. Eu já pensava fantasia isso na como gravidez verdade. e quando eu tive o bem, eu mudei para fazer, porque eu tenho memórias incríveis. Meu pai vestido de Papai Noel. Eu escuto a música de Natal, eu choro, eu fico emocionada. Porque meu pai, ele saía na rua e enchia de doce o saco. E a gente saía, um monte de criança lá na periferia correndo atrás dele. Então, muitas memórias, assim. Perdi meu pai já tem 21 anos. E quando eu estava grávida, eu falei, jamais. Eu pensava igualzinho. Mas eu equilibrei. Por exemplo, fada do dente, essas coisas, nunca falei. Nunca. Então, assim, só o Papai Noel mesmo, que era uma coisa minha. E ele sabe, ele é muito inteligente. Ele Mas não tem nenhum problema na fantasia. A fantasia é fundamental para a criança. Para formar, né? Agora, a fantasia como uma verdade, de repente, não seja o caminho, né? A gente tem que tomar esse cuidado. É uma linha muito tênue. Muito tênue. Eu lá em Gente, casa, falar isso, foi o Papai Noel que deixou. Não foi o Papai Noel. O Papai Noel existe, ele é o personagem. Né? Essa fantasia existe. E a Mas gente quem sempre comprou dá um presente jeito de ter um fui eu. Papai Noel lá, todo ano. Papai Noelzinho vai lá, a gente abraça o Papai Noel, um senhorzinho. Eu acho Papai que Noel vai. já profetizou na minha vida. Papai Noel, no final, primeira vez que ele foi em casa. Papai Noel foi em casa, essa história é muito boa. E aí, era a primeira vez. Aqui no condomínio sempre vem o Papai Noel, né? As mães fazem a listinha, que horas que 20 minutos sai da minha casa. Tá chegando na sua casa. Então é assim todo ano. Aí, falei, ai meu Deus do céu, o Papai Noel tá chegando. Aí, Papai Noel foi a primeira vez, meus sobrinhos, estão naquela criançada toda, né? Tá, aí daqui a pouco o Papai Noel chegou. Aí o Papai Noel entrou, sentou fiz um cantinho lá pro Papai Noel. E eu sempre eu coloco o presépio porque a gente faz um estudo bíblico todo Natal, explicando a história de Jesus, sempre, do mesmo jeito. Aí quando o Papai Noel chegou e sentou na poltrona, só que eles sabem que o Papai Noel a Dani já passou o Natal lá em casa. Esse ano que você passou tinha Papai Noel? Tinha. E ela fez o devocional. E depois, o Papai Noel, não sei se foi antes ou se foi depois. Mas é interessante porque quando o Papai Noel sai de casa, não sei se esse não foi a primeira vez, mas ele foi na porta, chamou eu e Flávio. E a gente foi pra porta e ele chegou e falou assim, então eu só queria falar pra vocês uma coisa. Se vocês tiverem alguma preocupação com o Benjamin em algum momento da vida de vocês, orem por ele e aproveita quando ele estiver dormindo, põe a mão sobre a cabeça dele, fala no ouvido dele as coisas que você gostaria de dizer para ele em oração. Gente, eu falava, eu achei que ele ia cobrar o dinheiro já ali na hora. Eu não sei o que eu não sabia, que eu não estava esperando isso do Papai Noel. Foi tão impactante que eu nunca mais esqueci. Aí todo ano ele vai numa casa agora. Eu acho que é muito eu não enxergo como mentira esse processo do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa. Eu acredito mais na fantasia. E que naturalmente a criança vai amadurecendo e vendo, mas viveu aquela fantasia, né? Então acho que é muito da escolha de cada casa mesmo, da vivência de cada casa, das experiências, né? Você teve essa experiência e seguiu com a sua filha para quebrar, ela seguiu, fazer o equilíbrio. Né? Lá em casa eu faço as patinhas do coelhinho, tenho o Papai Noel, o meu filho já está com 9 anos, então ele já sabe, acho que com 7 para 8 ele já foi assim, mas esse Papai Noel assim, aí, né, mas o coelhinho um é gordo, um é magro. O Papai Noel do shopping, o Papai Noel que vem aqui, ele já começa a fazer as conexões cerebrais lá. Mas eu acho que é isso, a gente vai seguindo, a gente tem isso da nossa família, né? A gente tem muitas histórias dos pescadores também, né? A gente tem muitas lendas, histórias acho que você falou a palavra certa, algumas tradições. Que a gente precisa olhar e visitar, faz sentido, né? As minhas filhas, elas já tem 12 e 11 anos, então já não tem mais, nada mais disso funciona. Mas um dia a minha filha falou assim, mamãe, você realmente é a fada? Aí eu falei, filha, por que você está falando isso? Ela falou, porque a gente sabe que você é a fada do dente. Eu falei, por quê? Mas como assim? Que horrível, né? Olha como elas concluíram. A gente dava moedinhas das viagens que a gente fazia. Então, ia para a Europa, sobrava lá um centavozinho e tal. Elas começaram a contar, não, isso aqui acho que foi a mamãe, porque a mamãe foi para o país onde tem essa moeda. Elas foram concluindo. Foram fazendo a conexão. Né? Agora,
Quando a gente passa para a fantasia do adulto, que eu acho que isso é uma coisa. No outro programa que a gente fez e que em algum momento vocês vão assistir, eu contei da minha amiga que esconde os sapatos no porta-malas para não contar para o marido que comprou 7 sapatos ao mesmo tempo, né? E essa seria uma mentira razoável? Não, vamos preservar a paz na mentira, né? Eu acho que tem um ponto muito legal disso, que assim, as histórias às vezes são usadas com espaço de passagem mesmo, como ritos de passagem. A história, só para a gente fechar um pouquinho, essa história do Papai Noel e de tudo mais, o Papai Noel, ele existiu. A hora que você pega a história dessa pessoa, esse homem que existiu, que distribuía presentes. Então, assim, a verdade, eu acho que ela não está colocada na nossa verdade e a minha verdade, porque isso, na verdade, é um espaço de muita prepotência nossa, né? De achar que a minha verdade é a verdade. Mas a verdade existe. Então, assim, a hora que a gente vai para a palavra de Deus e a gente vai para o Deus vivo e verdadeiro, existe a verdade. A hora que a gente começa a buscar a norteação, né? Ou sermos norteadas por bons valores e princípios, isso existe. Então, isso vai fazendo com que a gente saia desse espaço de relativizar todas as coisas e o branco não é mais branco, e isso pode ser muito perigoso. Mas na hora que a gente vai para a omissão, por exemplo, eu já penso que a omissão se torna uma mentira quando ela fere um contrato que há entre nós dois, quando a minha omissão vai causar algum dano na nossa vida ou entre nós. Então, a gente que trabalha muito o espiritual, que se investe nosso tempo no espiritual, no caso da amiga da Kika, a gente sabe o impacto que isso vai acontecer no casamento. Tem um espaço de traição no sentido de que não estamos em verdade. Essa é uma erva daninha. De construir. Exato. Desenvolver. O que você foi matando aos poucos. Sim. Né? Você sabe que tem um pedaço... E vai aumentando, né, Kika? A tendência e tem um pedaço que, assim, eu trabalho muito com famílias, com pais e filhos, com casais, que é muito importante uma verdade dura. Ela, por mais que ela seja muito desafiadora, ela é um chão. Ela é um chão para a gente caminhar em perdão e misericórdia. Às vezes, a história da mentira, ela tem mesmo essa tentativa de... podemos passar por isso sem lidar com isso? Mas isso é uma falha na estrutura das nossas vidas e famílias muito séria. Porque se eu contar uma mentirinha aqui do dedinho mindinho, mas 9 verdades, eu que estou contando a uma mentira, eu sei que 9 são verdade. Mas a hora que você encontra essa uma mentira, você não sabe mais. Quem recebe isso passa a duvidar de tudo. Então existe uma falha na estrutura de confiança que ela é muito prejudicial para os relacionamentos, porque agora eu duvido de tudo que você diz. Você sabe que foi só uma pequenininha, mas eu não acredito mais em você. E isso é destruição certa. Isso me faz lembrar, Dani, essa história de que a gente mente às vezes para uma pessoa na hora de... A pessoa... é a estrutura, assim. Hoje eu acordei, estou chateada com algumas coisas e alguém pergunta para mim como tá meu dia, mesmo que seja uma amiga, e você não quer falar o que você não quer. Várias coisas corriqueiras. Que a gente, no telefone, você tá no trânsito, mas você não tá tá distante ainda do compromisso. Então você acaba falando, olha, eu tô no trânsito, nem tá trânsito pra chegar lá, mas você saiu atrasada. E aí, coisinhas assim que no nosso consciente não faz muita diferença. Mas isso tudo a gente também precisa calcular ali que tem um resultado, né, Kika? Em algum momento isso vai... E eu acho que eu vou usar até a frase dela que ela falou no comecinho sobre amadurecimento. Eu acho que essas pequenas coisas com a maturidade a gente vai mudando. Né? Eu esse final de semana esqueci completamente do aniversário de uma amiga minha, de uma grande amiga. Em outros tempos eu falei assim, ai guri, aconteceu X, Y, Z. Eu liguei pra ela e ela falou assim, Cá, eu esqueci do seu aniversário. Esqueci. Era uma festa, era uma festa grande. Esqueci, gente, completamente. E me senti tão bem em falar aquilo. É a mesma coisa. Às vezes estou atrasada para alguma... Que é muito difícil acontecer. É um alívio, né? É um bem-estar, né? Mas assim, estou atrasada. Assim, menina, eu me enrolei com a maquiagem, me atrasei, mas vou chegar a tal horário, segundo o ex, tal horário. E você se sente tão bem. Você sabe que no cérebro isso impacta?
nos hormônios? Acredito. Isso muda a configuração do nosso dia. Isso muda como a gente vai, a paciência que a gente vai ter aquele dia, a alegria que gera nos hormônios, a dopamina. Isso faz com que a gente viva com bem-estar, Você vê? durma melhor. Isso tudo é científico também. Vale a pena a gente comentar sobre isso, né? Fora espiritualmente, que a gente está cumprindo a palavra, que é o principal, e junto com o nosso bem-estar, né? E eu tenho lembrado muito, Su, também essa verdade, as mentiras que contamos para nós mesmos, né? Tem um livro, né? com esse título. Porque o interessante disso, às vezes, não é uma coisa para fora, mas é para dentro, que a gente piamente acredita naquela mentira. Então a gente justifica novamente, fala, não, mas eu tô assim, mas eu não, nossa, eu faço tudo certinho, tá tudo certo. E eu tenho pensado muito, orado muito, e falo, Deus, esquadrinha meu coração. Né? O Salmo 139, ele fala disso. Deixa eu olhar para mim da forma que eu sou. Tanto uma mentira aqui, ó. Talvez alguém tenha falado um tempão, falado, você não é suficiente. Também é uma mentira, mas aquelas que eu crio para me sentir bem ou achar que aquilo é verdade, que eu estou fazendo a coisa certa, Deus precisa mostrar isso para a gente. Nossa, eu pensei muito nisso durante essa semana, quando eu estava pensando sobre os temas e sobre a mentira, sobre o que a Bíblia fala a respeito do nosso coração. Né? Existe um movimento, uma tendência de confiar muito no próprio coração. Né? Siga o seu coração, seja feliz, mas o que o profeta Jeremias fala, né, inspirado por Deus, é que enganoso é o coração. Ele é desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? É uma pergunta retórica. Ninguém é capaz de conhecer o próprio coração. Então, ainda que a gente avalie, fica o tempo todo se avaliando, né? Por isso, assim, que as terapias, elas são importantes, mas elas são ferramentas que podem ser usadas, porque ninguém vai conseguir revelar o seu coração para você. Nem você mesmo, nem outra pessoa, mas só Deus sondando o nosso coração. E para viver em verdade, só recebendo a revelação da verdade para Ele mesmo. Porque ele também prepara em doses homeopáticas quanto que a gente vai suportar para ouvir, para a gente enxergar cada detalhe do nosso coração. Porque não é fácil, né? É difícil. E nós temos nascemos no pecado. A gente não tem... a gente só tem saída por um caminho. Então, assim, aí você, quando entra na presença de Deus, você fala, peraí, o que eu fiz? Muitas vezes a gente machuca as pessoas, mente e chega em casa se sentindo mal, porque se sente mal, mas você fica tentando não encarar por que você está se sentindo mal, porque você só precisa se ajoelhar, só precisa orar, só precisa se conhecer, entrar ali em contato com Deus para Ele revelar para você, limpar aquele coração, aquela cabeça, para poder ir lá e tentar ligar, pedir perdão e falar, não, realmente, né? Para eu chegar nessa verdade, de chegar para minha amiga e falar, olha, eu realmente esqueci do seu aniversário, é um esquadrinhar, né, o coração, é um arrependimento, né? É um parar de querer parecer boa. Isso, querer de representar papéis, né, mas na sabe vida. que eu tenho sentido muito? Que o Espírito Santo, toda vez que você quer dar essa mentirinha, mesmo a bobona, essa, a princípio, inofensiva, mostra. Ele nos dá essa consciência, mas é como se viesse não mais. Tipo um espelho. Tipo é um freio mesmo, não precisa mais ser assim. Sim. Eu tenho sentido muito isso. É e aí muito você bom, pode muito ir gostoso. na direção do estou atrasada. Eu também esqueci o aniversário de uma grande amiga. Eu liguei dizendo, me perdoa, quer me deserdar, me tirar. Ela já faz começou uma a rir. piadinha junto. Mas é isso, eu só posso te pedir perdão. Eu esqueci. Eu gosto de pensar, né, que a verdade, ela liberta, né? E a mentira aprisiona. Verdade. E eu penso nas dores que uma mentira causa em nós, né? Quando a gente recebe alguém, algo de fora, alguém que nos contou uma mentira, o quanto isso nos aprisiona, nos causa dores. E muitas vezes como é difícil sair desse lugar de dor Você por causa de uma confiaria? mentira. Só um pouquinho? Tá. Você confiaria numa pessoa que mente, que você pegou a mentira dela? Em algum momento, por mais que você... Você uma amiga acredita mesmo, que eu pessoa, nunca você peguei mentira de ninguém? Sério? Acredita? Eu não sei se porque eu sou aquela muito já... Eu quero saber. Todo mundo Eu já sou só muito tá assim, eu sou muito tipo, eu sou aquela pessoa que eu não fico fuçando, não Também fico. não fico. Não mas fico. mesmo assim a mentira aparece. Pra mim nunca apareceu. Será que nunca ninguém mentiu pra mim? Que vida boa, mulher! Será? Mas olha, eu acho que eu queria contar um testemunho breve. Eu tive um casamento em que muitas mentiras eram usadas para postergar dor. Então, assim,
o casamento, gente, é o melhor lugar para você falar, esquadrinha o meu coração, Senhor, porque assim, eu não tô só desnuda fisicamente, eu tô desnuda de pele, de alma, né? E houve uma situação, e eu queria que isso tocasse no coração de quem está ouvindo a gente. A gente só vai acrescentando dores. A Bíblia fala isso, né? Que isso, você está agindo no pecado, isso só vai acrescentar dores. Uma hora você vai ter que lidar com isso. E nós tivemos um momento em que meu ex-marido veio falar a respeito de uma traição, que não era a primeira. Quando ele me falou da traição, eu não estava nem aí para a traição. A pergunta que eu fiz foi: por que você mentiu para mim que você foi no lugar para resolver um negócio? O que aconteceu do envolvimento de alma sexual com qualquer outro, isso para mim não é o que me fere, mas o que me fere é nós chegamos até aqui. Sabemos que somos falhos, porque eu não caminho por esse caminho que você está escolhendo, mas eu também tenho as minhas falhas. Então, vamos jogar limpo, né? Sem ferir o outro, mas vamos jogar limpo. Então, E ele respondeu que e aí ele falou: não sei por que eu menti. Eu não sei por que eu menti. Porque a mentira passa a ser o padrão. É muito do que a Suzana falou. A mentira passa a ser um padrão químico, inclusive, porque você precisa até daquela pequena adrenalina, que você está mentindo e aquela adrenalina está sendo descarregada em você, e aquilo dá um butterfly, né, uma borboleta no estômago, friozinho. e você fica assim: ai, pronto, acabou. Não. A Bíblia chama para a verdade. A Bíblia chama para a luz. Traz para a luz, no momento em que, inclusive, por causa dessa discussão que eu estou colocando aqui, que pouquíssimas pessoas sabem, agora um monte de gente vai saber, nós conseguimos fazer um movimento de vida no nosso relacionamento. Agora, eu acho muito injusto, não sei nem qual seria o posicionamento certo, mas eu acho muito injusto numa situação de traição, principalmente homem e mulher, se o cara ou a mulher chega e fala assim: ó, eu te traí. O que você vai fazer com aquela verdade? Né? Porque assim, ele passou toda aquela responsabilidade daquela traição para você decidir. Mas sem pedir perdão? No caso? Ele jogou? Eu já Tá falando vejo, de um fato assim. De um fato. tá, Né? eu já vejo como um ótimo sinal. Porque aquele que é flagrado, quando ele vem e fala: ai, fui pego, estou... Mesmo pego, estou... ele nega até o final. Não, ele até Já parece viu isso? arrependido, mas ser pego é pior do que você mesmo revelar esse movimento, né? Essa palavra a gente tá usando bastante aqui. Essa ida, assim, de você contar um erro seu, já revela o início de alguma coisa em mudança para mim. Eu preferia saber assim. Mesmo que Mas não for pra eu ficar acho- junto. Eu Mesmo que não entendo for pra que a ficar Thaís junto. está querendo, talvez eu esteja entendendo. O que vamos que é fazer assim, sobre ok. isso? Para onde a gente vai endereçar tudo isso? Porque você dizer assim, te trair, você está falando isso por quê? Porque você quer um divórcio e não tem coragem de falar que você quer o divórcio? Então você quer que eu me divorcie porque você quer me que traiu? eu tome uma Depende decisão, da, né? exato, da intenção. Mas, saindo do campo da traição, também tem isso como mãe, por exemplo, de chamar a atenção de um filho que foi pego na mentira. Elas não vão me contar que elas mentem. Mamãe, falar uma coisa pra você. Mamãe, contei uma mentira pra você. Pouquíssimas crianças vão chegar nesse Quando ela nível. estiver lá com um filho de 10 Mas, anos de assim, idade, talvez ela conte. Mamãe, filha, você mentiu pra mamãe? Esses dias minha filha falou assim: se eu disser que sim, o que vai acontecer? Eu falei: então, primeiro que você precisa confessar. Isso entra num outro campo que você não está vendo. E a outra coisa é que tornaremos as coisas mais reais entre nós. Então, se você diz: eu menti e não quero mais, ou eu fui pega na mentira, e tá bom, mamãe, como é que eu faço para não fazer mais isso? Né? É nesse ponto que eu acho que a gente começa a chamar para a maturidade. E é muito legal, porque vendo na relação entre pais e filhos, a mentira ela é muito sintoma de como está a nossa dinâmica. Então, muitas vezes, a nossa escuta, tanto no relacionamento com o marido como com o filho, para situações difíceis, ela está muito ruim. Porque a gente anda sempre na lógica da exigência. Você não devia ter feito isso, você tinha que saber.
Só que a hora que a gente entra de novo, né, pela misericórdia de alguém que está aprendendo, ali tem um ser humano falho tanto quanto eu sou falha, ali existe um desafio tanto quanto eu sinto desafio, a gente consegue chegar para esse filho e falar, pode contar. Minhas filhas, a gente tem um combinado, às vezes elas chegam 20 e 17, né? Mãe, abre o coração. Aí eu faço, tá, ela, não. Abre, a gente fez meio que um gesto, tipo, eu já sei que vem coisa difícil. E a hora que o que ela tá me pedindo é, cuide de como você vai ouvir, porque tá muito difícil de falar, porque eu tenho medo da tua resposta, eu tenho medo de como você vai me olhar. E a hora que a gente começa a fazer isso, e óbvio, começa a pedir perdão das nossas coisas também, a minha de 20, quando eu tinha 15, falou isso pra mim. Hoje eu acho que nós somos próximas. Eu quase caí dura. Falei, hoje? Como assim, né? Eu tô aqui, drink, senta, vai, não sei o quê. E olha a resposta, eu falei, por que você tá dizendo isso? Ela falou, hoje você me escuta do lugar de quem também erra. Então eu posso compartilhar com você os meus acertos e erros. Ali, assim, depender, às vezes o outro tá mentindo porque tem medo. Então eu preciso ser uma escuta misericordiosa de quem também erra, para que a gente possa chegar na verdade, às vezes muito difícil. E o que a gente aprendeu com isso? Tem perdão, restauração para fazer, mas existe alguém ali que está dando uma oportunidade gigantesca da gente aprender. Ô, né? Dani, então você está dizendo que a verdade é uma construção, um relacionamento saudável, né? Então, como a mentira é um relacionamento disfuncional, né? Quando a gente tolera, né, que o outro vá nos escondendo, né? E a gente não dá abertura, porque a gente precisa ter coragem para ouvir a verdade. Em casa, você falou das suas filhas, em casa eu faço assim, na hora de dormir, a Mari tá com 12 anos, e desde pequenininha eu falo assim, filha, tem alguma coisa no seu dia que você mudaria? Que se você pudesse voltar nesse dia, você faria diferente? Eu tô trabalhando no coração dela arrependimento, né? E também dando espaço para que ela se sinta confiante, para que ela possa confiar em mim, para contar as coisas difíceis, né? Uma pergunta que a gente, quando a gente estava pensando no programa, a gente queria responder, era justamente isso. Você confiaria em alguém que mentiu alguma vez? E aí, eu gosto sempre de puxar muito a responsabilidade para mim. Porque aí a Dani falou, a Ana falou, o modo como nós recebemos as pessoas. Né? Se nós somos esse ouvido atencioso, aberto, ou se a gente recebe sempre com julgamento. Eu acho que muitas vezes a gente atrai a mentira. Tem gente que atrai porque sempre reage mal, sempre é muito grosseiro, vai com... Então a gente precisa ter esse olhar sobre nós, né? Eu gosto de falar assim, a gente precisa ser muito complacente com o pecado do outro. E nós precisamos ser impetuosos com o nosso próprio pecado. Então é sempre olhar para o outro com a complacência e para nós com impetuosidade. O nosso, não o do outro. Eu lembrei de uma história que eu passei, que eu falo agora, vamos falar um pouquinho da mentira agora no campo do trabalho. Porque a gente está falando bem profundo, tudo muito profundo, né? Mas quem disse que no trabalho as coisas também não são profundas? Porque isso pode não só prejudicar você ou a pessoa, mas outras pessoas. E eu me lembrei dessa história, e isso nem estava no script, a gente nem lembrou dessa parte, mas foi interessante. É interessante porque eu queria que vocês me ajudassem aqui. Eu tive um problema com uma pessoa que eu não tinha problema, mas por conta da mentira, a gente ficou anos sem se aprofundar e sem sermos amigas por causa de uma terceira pessoa que mentiu e criou uma história que a gente não sabia. Quer dizer, eu acho que ela sabia, mas não sei se ela sabia que eu não sabia. Ai, gente do céu, será que eu falo? Ai, meu Deus! Daqui a pouquinho vocês vão saber. Fica aí, tá? No final. Foi tudo improviso, mas fica no final mesmo que eu vou manter essa... Só pra gente discutir, depois eu conto mais ou menos. Mas eu tinha 20 anos. Posso contar agora? Querem que eu conte agora? Então tá bom. Eu até escrevi no meu livro porque... Eu vou ter que citar, né? Mas não nomes exatamente. Mas eu tava no auge da fama com a personagem, com a tiazinha. No auge, assim, total, absoluto. E a gente foi viajar para fazer o H de verão. E lá, a gente... era praia, aquela coisa, tudo... De repente, todo mundo entra no meu camarim, produção, direção, todo mundo, tal. E me senta. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei assim, então,
a gente vai estrear hoje uma personagem nova, que a gente já tá 3 meses. E hoje estreia no programa. Aí eu falei, mas por que vocês não me avisaram? Né? Ninguém falou nada, ficou todo mundo mudo, planejando uma coisa dentro de um trabalho que eu fazia produção junto, trabalhava todo mundo junto, ficamos famosos todos juntos por conta da personagem que eu representava e tudo. Mas eu fiquei triste, eu fiquei tão triste. E a minha mãe, sempre alegre, animada, foi lá no camarim da Jones, que eu chamo ela de Jones, ajudar a Jones, porque a Jones não sabia dançar. E minha mãe foi ajudando ela lá, mãezinha maravilhosa. E nasceu uma coisa ruim no meu coração em relação a Joana, que eu amo tanto e que nós somos amigas hoje, por conta de pessoas que criaram uma história me deixando para fora de uma história no auge. Assim, foi muito impactante para mim a mentira, a omissão nesse caso, né? Nesse caso. E a gente ficou anos sem conseguir desenvolver ela é uma pessoa maravilhosa. A gente foi para a Casa dos Artistas juntas e nos conhecemos lá, e, assim, nos conhecemos, trabalhamos juntas, mas depois dali desmoronou tudo. Porque aí o programa já acabou depois de algum tempo, porque o apresentador foi para outra emissora, porque aí outro apresentador entrou no lugar, e aí eu saí porque eu ganhei outro programa na rede de televisão. Mas eu falo, por que ficamos tantos anos hoje, a gente compartilha, nos falamos, oramos juntas, temos projetos que a gente gostaria de fazer juntas, sonhamos juntas, servimos o mesmo Deus, né? E tanto tempo se passou, a gente não conseguiu ver os nossos filhos, a família unida, ninguém conseguiu crescer juntas, crescemos separadas, longe. Claro que não posso estar exagerando um pouco, mas a gente poderia, né, ter passado as dores conversando mais, porque passamos as mesmas dores, porque não é fácil você fazer uma personagem. Mas sabe o que eu fico pensando? A verdade aparece. Aparece. Às vezes vai demorar muito tempo. Eu tive uma história também de trabalhar numa equipe. Um dia chegam para mim e falam: Dani, a gente quer te desligar, porque uma pessoa disse que você teve tal atitude absurda. E eu falei, não, agora eu tô até triste de vocês pensarem que eu seria capaz de ter... Não me conhecem. Podia ter ajudado ela a eu me dançar, a gente fazer juntas ali os passinhos. Mas é hora que é isso. Às vezes um coração humano que toma a conclusão de que você lidaria mal não te dá a oportunidade de lidar, né? Toma a conclusão de que então o que você fala é verdade, não dá a oportunidade do outro esclarecer, do outro se explicar. E eu lembro que eu fui embora, eu chorei muito também, porque era tão injusto. Acho que 7 meses depois eu recebo um telefonema, essa pessoa roubava lá dentro, e me convidando para um retorno, mas também Deus está operando, porque Deus foi me conduzindo disso tudo para onde Ele queria me colocar. Então, eu acho que isso que você está dizendo dê a oportunidade do outro lidar. Às vezes ele pode ser que ele de um jeito muito ruim, poderia ser que chegasse e falasse, não, absurdo, não quero, mas a hora que não é dada a oportunidade e conclui-se sobre a sua resposta, te retiram dessa oportunidade. Ia acontecer, que é o que a Kika falou, você tira a oportunidade de desenvolver. Eu enxergo muito como uma mistura de coisas todas, assim. Uma omissão desnecessária, né? Você comentou um pouquinho anterior dela contar essa história. De que às vezes diante de uma pessoa que você tem que pisar mais em ovos, você acaba soltando mentiras, né, para você evitar o desgaste. E a sua história? Eu acho tudo que a gente tem que puxar pra gente no sentido de omitiram isso? Como que eu vou reagir agora diante? Eu vou lá ensinar ela a dançar. Para eles verem como que eu ia reagir se eles tivessem me dito a verdade. Sabe, uma coisa... Mas isso aí combina com... Agora que a gente tinha 18 anos. 18 anos, exatamente, exatamente. Hoje a gente enxerga assim com a maturidade, né? É o que a gente trabalha na terapia, né? Tipo... Quantos anos de terapia? Quantos anos de terapia? Como eu vou agir perante tudo que acontece. Como eu vou agir diante escolha, disso, né? E sustentado por bons valores. Mas isso é pelo maturidade. amor que já nos amou primeiro, a gente vai tendo cada vez mais condição. Né? Mas isso é maturidade. Nem a terapia que consiga, sem Exato. os feedbacks do Espírito Santo, não se compara a nada. E nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, confiar que se for dessa forma, se teve essa omissão, Por que eu dei ênfase na relação?
porque ela é uma grande pessoa, né? E tem uma família linda, e eu também, né, tenho um repertório, a gente tem uma história parecida. Quanta coisa a gente poderia ter compartilhado na hora da dor, que todas nós duas tivemos na hora que a gente saiu dos holofotes. Né? Eu tô falando assim, eu penso Sim, nesse sentido. Com certeza. Né? Que é muito gostoso você compartilhar com uma pessoa que tá passando pela mesma história que você. Mas ou que já também, passou. Su, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar, que Deus não erra a agenda. Sim, com certeza. Deus não erra a dele. agenda. Então, com a sua cabeça hoje, você olha e fala, poderíamos ter seguido dessa forma. Mas naquele momento, talvez não. Então, apesar de nós, Deus não erra a agenda. E eu queria falar uma coisa bem E você não simples, assim, sabe bem o que aconteceu na bobinha. mídia. Não, Colocaram a depois, gente contra no uma outra. café, você vai Ninguém contar. sabe No o café, recém. você A vai contar. mentira, Não, a e a gente vai ler teu mentira. livro, né? A mentira, ela vai para um lugar. A gente também vai ler teu livro. Mas uma coisa bem simples, uma coisa quase todos os dias acontece com alguém, que Sim. a Thaís mencionou e que eu me lembrei. Alguém manda mensagem, oi, tudo bem? E você sabe que aquela pessoa é de confiança e você fala, tudo bem. Esses dias eu tava com meu coração tão angustiado. E uma das minhas irmãs, que tem sido, né, nesse momento, muito minha parceira, assim, de oração, de leitura, de estudo e tal, do nada, ela mandou uma mensagem, oi, nega, tá tudo bem? Assim, no horário, nada a ver no dia, né? E eu tava muito mal. E a minha resposta foi, não. O dia tá péssimo, tá tudo ruim. E na hora ela me ligou, o que tá ruim? Então, o fato de eu também não ter... Porque às vezes a gente mente, cria mentiras para não vou incomodar o outro. A minha vida é muito chata. Não quero. Conta só para Jesus dos seus problemas, sabe? E aí eu falei, não tá bom. E aquilo em meia hora deu um desfecho assim totalmente inesperado no meu dia. Ela veio, nós conversamos, oramos, ela foi, intercedeu na situação que precisava ser intercedida, resolvemos, pronto, acabou, tocamos a vida. É lindo, porque uma das experiências mais extraordinárias de amor que a gente pode viver é encontrar alguém na dor. E não encontrar alguém para tirar de lá rápido, ou para dizer, você não devia ter feito isso para não estar aí nesse momento. E para fazer isso, a gente precisa encontrar a nossa dor. É como se você cavasse o próprio buraco, entra lá, achou? Já fui rejeitada, já foi aquilo. A hora que você escuta, encontra isso na tua vida, hoje. Você experimenta. E aí você só se coloca disponível para estar com o outro. É tão lindo ver isso, porque é como se fosse surgindo o chão embaixo nesse amor. E a gente sai do buraco, mas não porque... Não de um olhar da beira do buraco, sabe? Não, sai daí logo, a famosa empatia, que eu não gosto dessa palavra, que fica uma coisa, estou sendo tão empático, e lá dentro tá, graças a Deus, eu não estou passando por isso, né? A hora que você encontra a tua dor, e você encontra o outro nesse lugar, não há pressa de sair de lá. Porque gente, isso que a gente vive aqui, você tá sentindo, Dani? Sim! Tá sentindo? Muito olha gostoso. Quanto apoio que a gente tem. E a gente tem. E o 6+1 é isso, gente. Tá chegando no final. Mas deixa eu só falar uma coisa, só para concluir a sua história, que a gente vive, acho que nós duas mais. Que a indústria, ela gera muitas mentiras. Muita concorrência, assim, no sentido de a gente sabe que... para abastecer, né, essa indústria. E é causada mesmo essa cisânia, né, que a gente fala. Eu apresento um programa no Mais SBT que chama Tá em Dobro, que é sobre maternidade e madrastidade. E a gente leva muitas convidadas que mostram muito essa rixa que se tem. E a gente cita várias que tem a história toda da TV, né, Xuxa e não sei o que lá. Não sei o que lá. A gente tem como as mulheres mesmo têm uma coisa de achar, né, uma disputa feminina que eu acho que é para abastecer a indústria. Então, acho que essa omissão que aconteceu com você foi para abastecer a indústria. Né? E é um sistema que a gente... que a força tem que depois ser, de 27 né? anos, minha terapeuta. A força, obrigada. a gente tem que lutar ainda mais forte contra esse e a gente sistema, esse né? caminho, né? Eu ia falar isso rapidinho, só que Sim, claro. quando a gente anda com pessoas, na verdade, isso se faz verdade em nós.
né? Esse grupo, eu falo, os nossos amigos, e um influencia o outro. Né? Então, eu sempre falo o recado, busque as pessoas que andam na verdade, porque a gente vai ficar mais parecido com quem a gente anda. E esse é o 6+1, né, Gê? E seja muito bem-vindo ao 6+1. Ai, obrigada. Você já faz parte disso. Eu falo, quem é amiga da Kika é minha amiga. Quem é amiga da Jorge é minha amiga. Porque você é nossa amiga agora. Muito obrigada. Conte com a gente, de verdade, para divulgar o seu trabalho, tudo que você precisar. E as portas estão abertas para você voltar sempre, porque Obrigada. isso aqui o 6+1 é isso. Né? Essa comunidade, né, que eu tenho falado, é uma comunidade de amor, de respeito, pra gente se amar, porque é o que a gente fala. Não acho que é só na televisão. É a sociedade. A gente cresce achando que a menina, cuidado, porque pode ser que ela tenha inveja de você, filha. E não sei o que, Então a gente vai crescer e fala, o que é inveja? O que é isso? Eu não posso ser amiga, mas isso aí vai entrar num outro dia de programa, que é outro tema. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres viverem essa verdade que você tem experimentado na sua vida. Eu vou terminar então com uma imagem. Faz de conta que está aqui entre nós o número 6. Tá, olha aqui. O 6. Que número que você está vendo daí? Vou fazer um 6 aqui para mim. Qual o número que aparece para você? O 9. Você está falando a verdade. Você está vendo o 9. Sim, eu estou vendo o 6. Né, para a gente ter sempre esse olhar do outro, ter a escuta do outro sem julgamento. Qual é a verdade dele? Qual é a verdade minha? Qual é a regra estabelecida naquela história? Qual é a legitimidade? Qual é a verdade, tudo, né? Da pessoa. Então acho que a minha mensagem é essa, sempre com olhos de amor. Obrigada. E coração aberto. Muito obrigada, viu? Pelo seu carinho, por esse amor e por ter entregado aqui a tua verdade. Vocês Obrigada, também, meninas. Olha, eu queria terminar esse encontro te lembrando de algo muito sério, muito especial. A mentira, ela é nociva mesmo. Ela pode trazer consequências, assim, irrepreensíveis. Não existe mentira grande, mentira pequena. Isso é fato. Eu falo sempre pro meu filho, quantas vezes, assim, minha mãe sempre falava que a gente era pequeno, a gente parecia com uma bala ali, um chocolate. Eu falei, onde você arrumou isso aí? Vai agora lá e devolve agora. Tinha que ir, porque senão levava uma surra. Vós, não falem essas mentirinhas para as crianças. Não fale para a criança não contar para a mãe ou para o pai. Isso é uma coisa que tem que falar. Nem pai fala para o filho, para a mãe, nem mãe. Não importa se você é casado ainda ou é ex, o que for, não importa. Né? A mentira, ela é um ninho de rato. É um ninho sem fim. E a gente não deve viver nesse lugar. A gente deve querer sempre o melhor, né? O melhor para sermos melhores, para plantar coisas maravilhosas na vida e para deixar os frutos, né, crescerem através de nós. Então, afasta a mentira da sua vida, da sua família, deixa esse engano de uma vez por todas, ora, pede perdão, reconheceu, fez ali aqui naquela hora, desligou o telefone, mentiu, fala, ai, desculpa, eu saí mesmo atrasado. Quando chega lá, você fala, você mentiu na mensagem, chega lá e fala, eu cheguei atrasado, porque eu realmente me embananei, eu viajei, fui lá, sou TDAH, né? Acordei às 5 da manhã, mas cheguei atrasada, mesmo assim. Então, é a melhor coisa que a gente faz, porque isso liberta. Eu oro para que vocês tenham coragem, né? De vencer a mentira e falar a verdade, para que nós também possamos vencer e vencer a verdade, mesmo quando a situação for difícil, que você... Às vezes a mentira, às vezes não, a verdade, ela vem para confrontar, mas porque você está tendo tão amor e compaixão por essa amiga que você não está desejando mal, por mais que ela entenda naquele momento que é o mal, seja firme com a verdade. Porque o amor, ele liberta, a verdade liberta, e é para esse lugar que a gente quer andar, tá? Então a palavra de Deus nos lembra disso todos os dias, né? Que quem é o pai da mentira? O diabo. Então, a gente não deve e tem que escolher qual Deus realmente que você quer seguir e servir. Então, todos os dias, mesmo quando a gente errar, porque a gente não é perfeito, a gente erra mesmo, e às vezes a boca sai mais rápido do que a mente, o coração vomita, mas volta, sempre há tempo para mudar, Deus nos ama, e Ele conhece o nosso coração e sabe que nós estamos prontos a
a reconhecer e nos arrepender. Isso que é o mais importante, se arrepender e recomeçar. Que escolhamos sempre a verdade, então, né? E assim vivamos com essa leveza, com alegria, dormindo bem, né, gente? Sem insônias, coragem e liberdade. Eu tô com você nessa caminhada, nós estamos com vocês nessa caminhada. Então, curta, né, o nosso canal, divulguem. O que mais? Compartilha. A nossa, vamos deixar o QR Code aqui, né, Dani? Vai ficar o QR Code aqui da nossa vaquinha, se você quer ser suporte, fazer parte desse trabalho e nos ajudar, está aqui. Fica o convite. Isso é um programa missionário, nós dependemos muito, em primeiro lugar, de Deus, e sabemos que Deus pode usar qualquer pessoa para que esse programa não pare, para que ele continue, para que o nome dele seja grandioso e realmente fazer efeito na sua vida através da palavra de Deus e da verdade. Um beijo e até a semana que vem. Muito obrigada, Thaís. Beijos. Tchau, volte sempre. Shalom.